Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Nós continuaremos agora a estudar o livro em sua segunda parte, essa sua segunda parte que nos ensina sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Continuaremos a estudar o capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma, esse capítulo que nos leva ao estudo dessa capacidade que nós temos aqui de estarmos encarnados e atuantes no plano espiritual num processo de emancipação, de libertação parcial da alma, possibilitando a ela, assim, agir no plano espiritual. Muito bem, hoje nós vamos estudar dois itens de O Livro dos Espíritos. O item Visitas entre Pessoas Vivas e o item Transmissão Oculta do Pensamento. Esses dois itens são compostos pelas questões que vão de 413 até 421. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos, a nossa prece inicial. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, Pai Celestial, estamos mais uma vez iniciando o estudo de O Livro dos Espíritos e humildemente pedimos a Sua presença entre nós, nos guiando e fortalecendo, para que através do Livro dos Espíritos sintamos-nos todos nós encorajados a seguir os seus passos de luz. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós então continuamos o estudo dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, neste capítulo 8. Vamos lembrar que anteriormente nós estávamos estudando como que nós, estando na matéria, espíritos, né, encarnados, podemos agir, podemos influenciar o plano espiritual. É uma questão ainda nova para nós aqui na humanidade. Nós pouco aprofundamos essa possibilidade e pouco a levamos em consideração em nosso dia a dia. Os dois itens que nós temos hoje trazem a continuidade dos estudos dessa possibilidade, desse processo, desse fato para nós espíritas, né? Nós espíritas levamos isso muito a sério. Nossas ações aqui repercutem no plano espiritual. Nossos pensamentos também reverberam no plano espiritual. Nossas orações se propagam pelo fluido cósmico e encontram seus objetos, estejam eles no plano espiritual ou no plano material. Então, nós que somos espíritas temos essa consciência de que o pensamento cria, o pensamento constrói, o pensamento se propaga nos dois planos da vida. E, portanto, seguimos agora esse estudo no Livro dos Espíritos, seguimos a mesma temática ainda, agora analisando ainda mais a possibilidade de um ser, de um espírito encarnado, estar agindo e agindo ao mesmo tempo no plano espiritual, né? Tendo essa capacidade de realmente influenciar o outro lado da existência. Os títulos dos dois itens nos remetem a essa questão, né? E mostram que a gente está aprofundando o estudo. Visitas entre pessoas que estão encarnadas. Está encarnado, mas é capaz de visitar um outro à distância através do plano espiritual. E depois, a transmissão oculta do pensamento, que também vai acontecer tendo como veículo exatamente ali os elementos do plano espiritual que a gente vai comentando aqui no decorrer do nosso estudo de hoje. Muito bem, vamos a ele então. Questões aqui que compõem o item, né? Visitas espíritas entre pessoas vivas que vão, como a gente vai dar uma olhadinha bem rápido aqui, de 413 até 418, ok? Então, poucas questões aqui compondo o item, mas questões que trazem para a gente muita informação. Vamos lá, vamos começando. Questão 413. Notemos que Kardec coloca para a gente
algo que nos serve para relembrar um princípio importante, né? Ele já coloca no começo da questão 413 a seguinte informação: eu estou partindo do princípio da emancipação da alma. Esse princípio que a gente já viu em estudos anteriores. Estamos aprendendo que a alma pode se libertar, que ela se liberta parcialmente, inclusive durante o sono. Nós estudamos, né, há pouquinho o item sono e os sonhos. Então, víamos esse processo de emancipação da alma. Então, aqui Kardec toma isso como um princípio geral, que realmente existe, né? Um princípio que já foi posto aqui no Livro dos Espíritos. Então, olha só a pergunta. Eu estou partindo do princípio da emancipação da alma. A alma tem essa capacidade de se emancipar. Então, disso eu posso concluir que todos os seres encarnados têm duas existências simultâneas. Uma é a do corpo. E Kardec diz que essa relação do corpo nos permite vida de relação ostensiva. Olha a palavra que ele usa aqui, né? Relação ostensiva. Uma relação ostensiva é uma relação mais intensa, mais real, vamos dizer assim, né? Quando a gente diz que a gente tem um médium ostensivo, a gente diz que ele percebe o plano espiritual com mais intensidade, com com uma percepção mais apurada. Quando a gente diz que a vida do corpo é a vida de uma relação mais ostensiva, é uma vida de uma relação mais intensa com todas as coisas. É isso que Kardec está querendo dizer, né? A do corpo e a da alma. Duas existências simultâneas do corpo e da alma. A da alma nos proporciona a vida de relação oculta. Aí ele pergunta, né? É assim? Olha só, né, meus amigos, vamos prestar bastante atenção aqui nessas palavras de Kardec e na ideia que ele está colocando na questão, porque a partir da ideia a gente começa a compreender quais são os objetivos que a gente vai alcançar estudando esse texto aqui do Livro dos Espíritos, essas duas partes. A ideia é a seguinte: nós somos espíritos encarnados, espíritos presos ao corpo, mas não completamente presos ao corpo, fechados hermeticamente num corpo de matéria. E esse princípio a gente já tirou de estudos anteriores, como o próprio Kardec disse, né? Princípio da emancipação da alma. A gente está preso, mas nem tanto, né? Durante o sonho, a gente está agindo no plano espiritual. Como dizíamos agora na abertura, pensando, o nosso pensamento reverbera no plano espiritual. Enfim, então, estamos presos, mas nem tanto. Então, Kardec vai perguntar o seguinte: olha, para o espírito encarnado, a vida ostensiva, a vida de relação forte, a vida de relação intensa é a do corpo. A da alma, para ele, é uma vida de relação oculta. Mas são duas existências simultâneas. Uma oculta, a outra ostensiva. Tá certo isso? É isso que Kardec está perguntando para os espíritos, né? Parece que eu tenho duas existências, porque a gente age no plano espiritual, a gente é capaz de interagir com o plano espiritual, me desdobro durante o sono, tenho encontros, tenho simpatias, antipatias, afetos, desafetos no plano espiritual, e quando volto esqueço. Então, essa segunda existência é uma existência mais oculta. Ok, então vamos lá. Temos duas existências, isso está correto? Né? Vamos à resposta que a gente tem aqui, a questão 413. Qual é o objetivo de Kardec aqui que a gente falava, né? É já é, lapidar um pouquinho o princípio da emancipação da alma e lapidar também a nossa concepção sobre a nossa existência. Sobre que tipo de existência nós temos. É uma existência dupla? Olha só. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Então, notemos que a resposta que a gente tem dos espíritos superiores é a seguinte: a vida do corpo é ostensiva enquanto estamos despertos. Porque quando a gente está em estado de emancipação,
A vida ostensiva é a vida da alma, mesmo estando encarnados. Meus amigos, é muito importante a gente entender isso, porque daqui virão outras ideias no decorrer do texto. Outras ideias que são interessantes de serem entendidas. Ok? Então, vamos entender bem essa passagem aqui. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Então, a gente já viu também em passagens anteriores, vamos rememorar essa. Essa é boa para a gente entender essa parte aqui do prima a vida da alma. Algumas passagens, alguns estudos atrás, a gente teve a seguinte informação. Olha, quando o espírito está lá no plano espiritual, ele deseja ficar lá. Embora ele volte para a carne e não se lembre disso. Estando desdobrado, ele acha melhor o lado de lá. Então, prima tem mais importância, tem mais clareza, tem mais evidência a vida natural, a vida primeira, que é no plano espiritual. Ele percebe de fato que ele é, percebe de fato que aquele é seu ambiente natural e percebe que está liberto. Né? No estudo agora em pouco sobre o sono, a gente viu isso. Percebe que está liberto do corpo. Fala, esse estado no qual eu estou agora é melhor. Mas ele volta para o corpo físico e tem, na vida de relação com a matéria, entre outras coisas, o seu instinto de preservação, instinto de conservação, como a gente vê aqui no Livro dos Espíritos. Então não deseja mais a morte, né? Obviamente não deseja a morte, não deseja destruir o seu corpo. Deseja continuar ali cativo ao corpo físico, preso ao corpo físico. Então é isso que os espíritos estão ensinando para a gente. Fala, olha, a partir do momento que o espírito desdobra, a vida de lá é a vida ostensiva, a vida de lá é a vida de relação forte, é a vida intensa. A vida da carne passa a ser secundária. Então a primeira pergunta que Kardec faz não está correta, segundo a explicação que a gente tem na resposta. Olha que interessante que é isso, né? Duas existências simultâneas, a do corpo, que é ostensiva, a da alma, que é oculta. Tá certo? Não, não tá certo. Não está completamente certo, né? Diriam os espíritos aqui. A do corpo só é ostensiva enquanto o espírito está desperto. Depois a da alma será, quando ele estiver em estado de emancipação, durante o sono, por exemplo. Ok? Vamos adiante. Contudo, aí aparece um contudo aqui, né? Para melhorar, aprofundar ainda mais a nossa explicação, o nosso conhecimento. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Não, né? Então, olha só, porque isso que eles acabaram de explicar poderia reforçar a segunda parte da pergunta de Kardec. Falou, ó, apesar de não ser a da carne a ostensiva sempre, agora ficou claro que a gente tem duas existências. Uma muito forte quando a gente está desperto, a outra muito mais forte quando a gente está em emancipação. Olha só a sabedoria dos espíritos ao responder, né? Eles dizem: não há duas existências. Não. São antes duas fases de uma só existência. Porque o homem não vive duplamente. E isso aqui é importantíssimo para a gente saber. Eu sou quem eu sou. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus pensamentos, as minhas ideias e todo o lado espiritual da minha existência, que é um lado espiritual que se sustenta mesmo para depois da desencarnação, e como a gente viu também já em estudos anteriores, que se sustenta, que persiste, mesmo de uma encarnação a outra. Eu guardo traços da minha personalidade. Então, quando eu estou vivendo a vida de relação na matéria, eu tenho alguns interesses, e quando eu estou na vida espiritual, pode ser que esses interesses sofram uma mudança, como foi o caso que a gente citou agora há pouco. Sentiu a liberdade, quer continuar liberto, obviamente, né? Sabe que lá é imortal, que melhor dizendo, né, tem consciência da sua imortalidade do lado de lá, da sua liberdade,
e, portanto, não quer voltar tão cedo para a matéria, né? Mesmo estando só em emancipação pelo sono. Então, veja, o interesse pode mudar de um momento para o outro, mas não que sejam duas existências. É uma só existência, que ora está em um corpo, ora está fora dele, ora está ligado ao corpo, mas agindo no ambiente natural, que é o ambiente espiritual. Um pouquinho de cada. Quando está encarnado, vive um pouco de cada, com mais ênfase em um lugar ou em outro, dependendo da situação. Então, essa primeira questão é uma questão que esclarece muito bem para a gente o que é a encarnação de um espírito. Que, qual é a situação de um espírito que está na matéria? Isso é belíssimo da gente observar. Que nós estamos, sim, aqui, mas que temos uma vida que é muito mais do que só a matéria. E que pode ser, e que é vivida por todos nós o tempo todo. Vamos em frente, questão 414 agora. Bom, então, se é assim, né? Se a gente é capaz de manter a nossa personalidade, os nossos traços, os nossos interesses, então duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono. Olha como que faz uma. Olha como é muito mais coerente a gente entender a questão 414 quando a gente tem uma visão correta do que está escrito na 413, né? Ou uma visão clara do que está sendo dito na 413, inclusive do ponto de vista de tudo que a gente já estudou. É uma existência só. Então eu conheço outras pessoas, eu posso visitá-las durante o sono, se é uma existência só, se eu tenho as mesmas memórias, sensações, interesses e etc. Se eu continuo sendo eu, o outro continua sendo o outro. Então a gente pode se visitar durante o sono, olha como é sábia a pergunta de Kardec. E olha como que a sequência de perguntas é muito bem colocada, né? Resposta da 414. Aqui a gente começa essa análise, né, das duas fases da vida e o quanto elas são diferentes uma da outra, o quanto elas se comunicam e o quanto não se comunicam. Primeiramente com as visitas entre pessoas conhecidas. Então vamos lá. Sim, a resposta é certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Então, olha só, os laços aqui de relação fraterna ou de relação entre pessoas, do modo geral, é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Porque sim, eu posso visitar conhecidos durante o sono, mas posso visitar também, como acontece, exatamente como acontece aqui na Terra, eu posso me encontrar com pessoas num ponto de ônibus, num supermercado, enquanto estou dirigindo no trânsito, no meu ambiente de trabalho, posso receber pessoas de fora da minha empresa que eu nunca vi. Eu posso conhecer amigos de outros amigos. Da mesma forma como acontece aqui na Terra, enquanto encarnados, acontece também no plano espiritual. Então eu posso conhecer e posso reunir-me e falar com pessoas que eu nunca conheci aqui na Terra, né? Olha só como segue a questão, a resposta, né? A gente pode nem suspeitar e podemos ter amigos em outro país, espíritos que estão encarnados aqui na Terra em outro país e com os quais nós podemos ter amizade sem suspeitar. É muito interessante isso, né? E a gente se encontra, olha aqui, amigos, né? Serem nossos conhecidos, temos laços fraternos com essas pessoas, porque a gente se encontra com essas pessoas em desdobramento, né? Então, os espíritos aqui concluem dizendo que é habitual para a gente, é um hábito, esse fato da gente se encontrar com pessoas que a gente conhece durante o sono. Amigos, parentes, pessoas conhecidas, pessoas com as quais a gente tem interesses em comum, olha aqui, ó, pessoas que nos possam ser úteis, né? Enfim, né? Quase todas as noites, dizem eles, a gente faz esse tipo de visita. Então,
Se a gente quiser dar uma resumidinha nisso tudo que a gente viu agora, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem laços que persistem daqui para o plano espiritual enquanto encarnados, obviamente, e a gente tem laços maiores do que só esses, o que é muito consolador da gente saber, né? Muito bom da gente saber que a gente expande os nossos laços daqui para lá. Bom, questão 415, vamos em frente, né? Kardec vai perguntar então, bom, olha como Kardec explora, meus amigos, a relação entre os dois planos da existência, entre essas duas fases da vida do espírito. Que utilidade podem ter esses encontros se nós os esquecemos? E aqui Kardec quer saber mesmo a relação, por que que tem essas relações entre os dois lados? Por que que o espírito é capaz de fazer isso e faz isso, se quando ele volta para a matéria, ele não é capaz de lembrar por que que isso é útil, né? Por que que isso acontece? Então, se explorar profundo das relações que nós temos entre os dois âmbitos da vida, né? Em uma questão aparentemente muito simples, né? Que utilidade podem ter esses encontros? A resposta é a seguinte: a gente guarda intuição desses encontros que a gente tem no plano espiritual. E dessas intuições se originam, olha aqui, ó, certas ideias. Ideias que no decorrer do dia aparecem espontaneamente para a gente. E a gente não sabe nem de onde vieram, a gente não consegue explicar, né? De onde vieram, como está escrito aqui na resposta. Olha só, são ideias que a gente adquire lá no plano espiritual, através desses encontros. A gente lembrou agora, a gente pode lembrar agora sobre o estudo que a gente fazia sobre os sonhos, qual a gente trouxe aqui uma experiência do próprio Allan Kardec no plano espiritual, onde ele viu uma reunião de cientistas, pessoas que estavam discutindo meios do melhor uso da borracha para desenvolvimento de veículos aqui de alta velocidade, de performance muito melhor do que aqueles daquela época. E quando essas pessoas voltam ao plano, aos seus corpos, né? Elas voltam com intuições, com ideias que elas acabam aproveitando aqui. É claro que ali a gente foi buscar um exemplo que aconteceu com Kardec, mas embora acredito que a maioria de nós, perdão, a maioria de nós que estamos aqui envolvidos nesse estudo não sejamos, né, grandes cientistas da humanidade, perdão se alguém é da área da ciência e está nos ouvindo nesse momento, né, mas o que a gente está tentando dizer é que isso não serve apenas à ciência. Isso tem também implicações morais muito grandes, muito importantes. Era nisso que a gente queria chegar, né? Por isso, perdão aos amigos que possam estar envolvidos aí nos estudos científicos, né? Claro que não importa o grau, né, de contribuição para a humanidade, não só os grandes gênios vivem isso. Todos nós vivemos. Então, trazemos conhecimentos de lá para cá, e isso, como eu dizia agora há pouco, então, para concluir, tem grandes implicações morais. Por quê? Porque eu vou até o plano espiritual e às vezes briguei aqui com uma pessoa que é uma pessoa querida, e a gente se encontra no plano espiritual e lá pode começar o processo do perdão. Lá pode começar o processo da reconciliação. Então é muito importante que a gente se prepare, né, na hora de dormir para a gente poder, de fato, depurar tanto quanto possível o nosso coração, o nosso sentimento, nossa emoção, nosso pensamento antes do dormir, para que no plano espiritual a gente consiga efeitos importantes sobre a nossa existência. A gente pode usar isso todos os dias, pedindo auxílio ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, para que eles nos ajudem, por exemplo, na melhor educação de um filho, no melhor relacionamento com um cônjuge, numa solução para o nosso ambiente de trabalho, nas questões do perdão que a gente tem que trabalhar. Então, tem utilidade e muita utilidade essa nossa relação no plano espiritual. O espírito continua vivo, continua atuante e, portanto, ele pode continuar buscando no plano espiritual tudo o que há de melhor para ele, né? E para as pessoas que o cercam. Nas duas fases da vida que foram descritas agora aqui para a gente. Então, daí a importância. Bom,
É, eu acredito que aqui, só voltando um pouquinho a 415, então, só para não deixar passar, a gente já estudou isso bastante, né? A gente já está acostumado com essa questão da intuição, o que ela é, né? É esse sentimento, essa intuição mesmo, diriam uns, esse sexto sentido, né? Sobre aquilo que a gente tem que fazer e que permanece conosco. Em outros momentos, ideias mesmo formuladas, né? No pensamento, vão estar com a gente nessa volta à vida material. Bom, agora sim, vamos em frente então. Acredito que a gente está bem familiarizado já com a questão da intuição, né? Acho que a gente pode seguir adiante, indo para a questão agora 416. Essa questão aqui é uma questão central no estudo e a gente vai prestar bastante atenção nela. Vamos lá. Agora, Kardec pergunta se, pela sua própria vontade, o homem pode provocar essas visitas. Ou seja, eu escolho quem eu quero visitar. Eu escolho as companhias que eu quero ter do lado de lá. E isso é muito importante porque aqui é, essa questão da vontade está explorando agora os limites da nossa atuação consciente no plano espiritual. Isso é muito importante, né? Limite da nossa exploração, da nossa interação consciente com o plano espiritual. Eu posso escolher o dia e a pessoa com quem eu vou me relacionar no plano espiritual? Bom, e aí a resposta vem com uma explicação que é muito bom que a gente compreenda, né? E que tem uma relação muito forte lá com a questão 413, por isso que eu dizia que ela dava para a gente princípios importantes para o estudo. Olha só. Bom, o que acontece é o seguinte, vão dizer os espíritos superiores, né? Adormecendo o homem, seu espírito desperta. E aqui a gente já tem a explicação. Claro que continua a frase, mas aqui a gente já tem a explicação e volto àquele exemplo que a gente tá aqui ruminando faz tempo, né? Esse exemplo que diz que quando está do lado de lá, o espírito não quer voltar para cá, mas quando está aqui também não quer ir para lá. É muito interessante isso, porque há um choque de interesses, há um choque entre as duas situações, que são situações diferentes, estar no corpo ou estar fora dele, e estando aqui no corpo, a gente sabe que a gente precisa ficar aqui, a gente sabe das nossas responsabilidades, tem, lógico, os nossos apegos e tudo mais, queremos ficar aqui. Estando libertos, muitas vezes o espírito que tem a vida de relação forte. Lembra isso lá na 413? É o espírito que tem a vida ostensiva. Ele está liberto e gosta da liberdade. Quem é que não gosta, né? Então, adormece o homem, mas o espírito desperta. Perdão, amigos. Adormece o homem. Adormece com o corpo físico. Adormecem com o corpo físico, melhor dizendo, várias necessidades. Adormecem com eles vários impulsos, vários desejos, né? Adormecem vários interesses com o corpo físico e despertam outros com o espírito. Então, olha só como que segue a resposta agora. E aí o espírito não está disposto a fazer o que o homem queria. Então, olha só que interessante, eu vou dormir pensando naquela questão do perdão, mas desperto no plano espiritual e estando liberto do corpo, eu lembro de várias possibilidades que eu tenho no plano espiritual. E aí eu vou dizer assim: ah, vou me encontrar com aquela pessoa com quem eu me desentendi? Ah, não vou, não. Eu vou para outra situação, né? Porque a vida do corpo, muitas vezes, pouco interessa ao espírito. E uma vez que ele está desprendido da matéria, ele escolhe outro caminho. Então, quanto que é importante a gente ter uma vida disciplinada, porque através da vida no corpo a gente disciplina o espírito. E aí, o que é que acontece? Se eu me disciplinar a procurar a boa convivência, o perdão, enquanto estou na matéria, porque olha só, isso não pode se transformar para a gente numa,
num tipo de desculpa, num tipo de fuga, para a gente não fazer no corpo o que a gente deveria. Vai falar assim: daqui a pouco eu vou dormir, eu não vou me esforçar para me encontrar com ele pessoalmente e pedir perdão, não. Deixa, eu faço isso durante o sono. Não, de modo algum. Tanto quanto a gente não pode deixar a nossa reforma moral íntima para a próxima existência, a gente tem que fazer hoje, né? Porque são duas fases da mesma existência. É muito provável que os desculpismos, os escapismos, né, que eu tenho enquanto na vida de relação com o corpo, eu continue a utilizar no plano espiritual. Principalmente se eu tenho tendências a deixar para trás situações importantes, eu vou continuar fazendo isso no plano espiritual. Então, primeira parte da explicação, né? Pela sua vontade, o homem pode buscar certas companhias, quem ele quer no plano espiritual? Pode, mas só que acontece que estando desprendido, né, do corpo físico, estando emancipado do corpo, a sua vontade muda. É isso que os espíritos estão dizendo para a gente. E que tem base muito forte, como a gente lembrou lá na questão 413, né? Segue a explicação. Olha só. Homens bastante elevados espiritualmente. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes o interesse do corpo não é o mesmo, não interessa ao espírito. Né? Mas quando que isso acontece? Com homens bastante elevados espiritualmente. Tem interesses espirituais nobres. Perdão, amigos. Interesses espirituais nobres, quando está desdobrado. São interesses diferentes do corpo, né? Mas para isso ele precisa já ter uma elevação espiritual. Os outros, aqueles que não são elevados espiritualmente, passam de modo muito diferente da fase espiritual da sua existência terrena. Olha só. Estando muito mais perto dessas situações que eu narrava agora há pouco, né? Entregam-se a paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Duas situações diferentes. Ou vão ao plano espiritual satisfazer suas paixões, que ainda são paixões terrenas, ou simplesmente ficam inativos. Estão do lado de lá, no entanto, não agem como deveriam agir. Então, essa segunda parte da explicação, né? Então, a vontade muda de, de uma fase para outra da existência, e ao mesmo tempo, o grau de elevação do espírito faz com que ele não tenha uma vontade firme para certas situações. Vamos terminar a questão 416, porque, como a gente dizia, ela é muito importante, né? Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperto. Então, né, quando desperto ele quer, mas talvez não queira tanto assim, né, a ponto de abrir mão de da satisfação de certas paixões, etc., como isso que a gente viu aqui. Ou pode ser que simplesmente desdobrado, ele mude a sua visão sobre o seu desejo e parta para outra coisa, né? Parta para um outro objeto de interesse. Aqui a gente está vendo a vida de relação estudada sob o aspecto da vontade e a própria vontade analisada em acordo com os interesses do espírito. Tá? E interesses originários de duas fases diferentes da vida. Não é assim? Então, imagine só, né? Alguém que está num deserto tem seu interesse voltado ao encontro de água, de alimento, de abrigo, interesses mais básicos, né? Já numa cidade grande, se a pessoa tem uma vida já montada numa cidade, né? Ela vai atrás de luxo, de conforto, ela já tem garantidos esses interesses mais básicos, então ela vai atrás de outros interesses. Assim também é a relação do espírito, se ele está no deserto da existência corpórea, ele tem certos interesses. Liberto, ele tem outros interesses.
Então, o interesse humano muda de acordo com o contexto em que ele vive. Isso a gente já observa aqui na Terra. Então, vale para a gente agora lembrar a apresentação, vale lembrar o que é o Evangelho para a gente, né? É a apresentação de um novo ambiente para a humanidade. Um ambiente intelecto-moral para além desse que nós vivemos. O Evangelho é o momento de aprendizado, é o caminho de aprendizado que faz com que a gente traga os interesses espirituais para a fase da vida corpórea. É ele que pede ao ser para viver a sua vida de modo mais abrangente, através do caminho correto, né? Caminho verdadeiro, de plena concordância com as leis divinas. É esse o papel do Evangelho para a gente. E o livro dos Espíritos aqui está nos ensinando a ver isso. É uma ilusão a gente pensar que a gente pode viver uma vida puramente material. Isso não existe. A gente vive duas fases ao mesmo tempo. Isso nos faz despertar para interesses maiores, que também fazem parte do nosso mundo, mesmo estando encarnados, né? Mas que muitas vezes são esquecidos por nós que estamos vivendo aqui a ardência desse deserto de uma encarnação, do deserto do corpo físico. Vivemos sozinhos dentro de uma prisão de carne, né? E aí a gente tem que lidar com tudo isso. É, o, o- então a gente precisa estar atento a essas situações, porque esses interesses se chocam, né? E nem sempre a gente vê resultado que a gente esperava quando a gente tenta dirigir a nossa vontade para esses encontros. Vale ainda lembrar, eu desejo me encontrar com fulano no plano espiritual e trato disso, né? Antes do meu sono. Eu me concentro, eu faço orações. Mas vale a gente lembrar uma coisa, né? E o fulano, ele quer se encontrar comigo? Então, muitas vezes pode ser que a gente tenha se encontrado e não lembre, pode ser que a gente não tenha se encontrado por diversas razões, e uma delas é o livre-arbítrio do outro, com quem a gente deseja se encontrar. A possibilidade do outro. A gente pensa, né, nessas possibilidades enquanto espíritas, mas os outros pensam. Os outros têm essa condição, estando encarnados, porque é isso que a gente está estudando aqui, né? Visitas entre pessoas encarnadas. Então, muita atenção a esses detalhes, né? Então, são vários fatores que possibilitam ou impedem esses encontros. Então, vamos agora terminar essa primeira parte aqui, as duas questões finais, né? Espíritos encarnados podem se reunir em certo número e formar assembleias? Olha, só tem reuniões? Ou a gente se encontra de um em um só, né? Sem dúvida alguma. Tem reuniões sim, com laços antigos ou recentes, né? Laços antigos de vidas antigas, de encarnações anteriores, né? Então tem sim. A amizade continua a reunir diversos tipos de espíritos que se sentem felizes em estar juntos. Então Kardec explica aqui, né? Pelo termo antigos se entende as amizades contraídas em existências anteriores. Então, e reforça, né? Quando a gente desperta, a gente guarda intuição das ideias que a gente adquire nesses encontros. Mas continuamos ignorantes com relação à fonte de onde elas vêm, né? Por isso o deserto aqui da encarnação, né? Essa imagem que nós usamos agora há pouco. E questão 418. Imagina que alguém, né, pensasse que uma pessoa próxima morreu, desencarnou. Mas isso não é real. Através desses encontros no plano espiritual, a pessoa iria saber que o outro continuaria vivo e ao despertar poderia ter intuição desse fato, né, de que o outro na verdade não morreu? Resposta: a pessoa pode sim, no plano espiritual, ver o seu amigo e conhecer o que aconteceu com ele. Agora, se for uma prova para ela pensar que a pessoa desencarnou, morreu, né, ela não vai lembrar quando voltar ao corpo e nem vai ter nenhum tipo de pressentimento sobre isso. Se ela tiver que viver essa prova, ela vai viver essa prova. Mas é possível que isso aconteça. Que a pessoa tenha uma sensação, uma intuição de saber que o outro, na verdade, não desencarnou. Então é possível sim. Agora a gente vai passar para o segundo item do estudo de hoje, que é o item transmissão oculta do pensamento, que tem uma relação extremamente próxima disso tudo que a gente está estudando. Porque
Vejam só, né? A gente fala em se preparar para o sono, a gente fala em encontrar pessoas que a gente deseje, a gente fala em relações com o plano espiritual, e tudo isso, meus amigos, nada mais é do que transmissão do pensamento. É o espírito projetando o seu pensamento, a sua vontade, suas emoções através do plano espiritual, para que ele possa entrar em contato com outros. Então, agora a gente vai entrar por um estudo que vai analisar para a gente como é possível, ou se é possível, né, essa interação apenas através do pensamento. E antes que haja algum tipo de estranheza ainda maior, né, esse não é um tema estranho à nossa ciência, inclusive, talvez, não nesse modo como a gente está vendo aqui, né? Mas a nossa ciência a gente já tem estudos acadêmicos que exploram a ideia de transmissão do pensamento. Embora esse tema é abordado em perspectivas diferentes dessa que o Livro dos Espíritos está abordando. Só para a gente citar alguns exemplos. Na área da comunicação, existem estudos sobre como as ideias, as crenças, os valores são transmitidos entre indivíduos e grupos. Claro que através da linguagem, da expressão, de sinais. Ótimo, né? Aqui terrenos, obviamente. Mas a linguagem nada mais é do que a transmissão do pensamento através de certos signos, através de certas convenções, né? Se a gente quiser dizer assim. Eu me comunico com vocês através da língua portuguesa. É uma, é um instrumento de comunicação entre espíritos que transmite o quê? Ideias, crenças, valores. Transmitem essas coisas que estão na mente de um indivíduo, passam a fazer parte da convivência de vários indivíduos. Psicologia e neurociência estudam empatia, sincronia neural, cognição social, ou seja, como que um cérebro humano pode se sintonizar com outro ou com outros. Então, veja só, né? Também algo ali com o pensamento. Já no sentido de uma telepatia, esse já é um tema um pouco mais controverso, embora existam aí alguns estudos do século XX, né, que tratem a respeito do tema. Mas já é um pouco mais controverso. Vejam que a gente esbarra aqui em barreiras materiais, né? Transmitir pensamentos diretamente entre cérebros é uma ideia que agora começa a sair um pouco do papel e começa a ganhar diversas áreas aí, né? Já existem interfaces para comunicação entre cérebro e computador, a gente já tem parte de leitura de ondas cerebrais com inteligência artificial, enfim, né? A gente tem diversas tecnologias aí que estão tentando desenvolver esse tema. Bom, acontece que tudo isso, como a gente pode perceber, ainda está preso ao campo da matéria. O Livro dos Espíritos vai investigar a transmissão do pensamento de um espírito a outro e explicá-la através de princípios espirituais. Sem segredo nenhum, a gente já estudou isso. O pensamento se propaga através do fluido cósmico universal, ou fluido cósmico, né? Ou fluido universal, se a gente assim quiser. De qualquer modo, é importante a gente notar que a ciência terrena já leva fortemente em consideração a possibilidade de comunicação direta entre cérebros. Para nós aqui espíritas, muda o agente, a fase onde se passa essa comunicação. Né? Entretanto, a gente está nesse campo de estudo. Ok? Então vamos lá, vamos para a questão 419, na qual Kardec diz que é o que dá causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo. A gente teve várias vezes isso na história da humanidade, né? O avião, a gente teve o rádio, a gente teve, entre tantas outras invenções que surgiram em vários lugares do planeta e que pessoas ainda hoje discutem quem foi o inventor, né? Porque um diz, não, eu registrei primeiro. Aí o outro diz, não, mas eu voei primeiro. Não, mas eu já desenvolvi há mais tempo. E assim por diante, né? Por que que surgem essas ideias em vários lugares ao mesmo tempo? Bom, a gente poderia nem ler a questão 419, né, resposta, porque a gente já acabou de falar agora há pouquinho, lembrando, né, que Kardec viu uma reunião de cientistas no plano espiritual. Ora, né, pronto, está respondido.
Mas, para desencargo de consciência, acho que é bom a gente ler essa resposta, né? Vamos lá, quem sabe a gente a gente encontra mais elementos, né? Com perdão da brincadeira, vamos lá, vamos para a questão 419, que a pergunta, né, explora aqui para a gente a causa dessas ideias que nascem em vários lugares do mundo sem um contato aparente entre as pessoas, né? Durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Quando desperta, o espírito lembra o que aprendeu e aí a pessoa pensa que tem ali um invento de sua autoria. Então, não, ele aprendeu lá no plano espiritual, voltou com a ideia e desenvolveu aqui, né? Por isso que muitos descobrem a mesma coisa simultaneamente. Olha que interessante como eles terminam essa resposta, né? Quando a gente diz aqui que uma ideia paira no ar, a gente usa uma figura de linguagem que é muito exata, né? É mais exata do que a gente supõe. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Por que, que todos contribuem para propagá-la? Porque a gente pensa. E pensando, esse pensamento está aberto ao plano espiritual. Esse pensamento se propaga no plano espiritual. Então a gente contribui para propagar. Meus amigos, isso é muito sério. O poder do pensamento para a doutrina espírita é algo muito sério. A gente propaga ideias o tempo todo e a pergunta que fica é: no que estamos pensando agora? No que pensamos no nosso dia a dia? Somos pessimistas? Estamos propagando pessimismo. Se a gente somos pessoas concentradas no bem, estamos propagando o bem. Então, muita atenção com nossos pensamentos. A gente é aquilo que a gente pensa. É o nosso pensamento que cria o nosso mundo íntimo. É ele que comanda nossas emoções e sentimentos, é ele que comanda os nossos destinos. O pensamento é extremamente poderoso. Tanto que eu repito aqui algumas vezes que no livro dos médiuns a gente tem uma frase de Kardec que diz que o espírito é o pensamento. É, a sua principal característica, a sua principal faculdade é pensar. Então, muita atenção, né? Desse modo, comentário de Kardec, o próprio espírito muitas vezes revela outros espíritos, mesmo que a gente não queira, né, malgrado nosso, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, ainda aqui falando um pouquinho sobre essa condição de estarmos, né, no plano espiritual. Comunicação entre os espíritos é uma comunicação que se dá por pensamento. A propagação da ideia é feita aqui, né? Explicação ainda remete à vida fora do corpo, mesmo que parcialmente. E agora, na questão 420, é claro que Kardec não vai deixar escapar a oportunidade de perguntar, né? Mas e quando estamos completamente despertos? E aqui é a ideia mais forte da telepatia, né? Ok, no plano espiritual a gente se comunica mesmo por pensamento, mas e estando, olha como que é a pergunta, amigos, completamente despertos. Voltamos ao princípio, né? O espírito não está preso no corpo como se estivesse encerrado dentro de uma caixa. Não, ele irradia para todos os lados. Então ele pode comunicar-se sim com outros espíritos, mesmo estando em estado de vigília. Bem mais dificilmente, mas pode. Né? Mas pode. Então, dessa questão 419, a gente vai percebendo aqui que a situação, a nossa situação é uma situação bem séria, né? É, é, perdão, da questão 420, né? A gente vai percebendo que a nossa situação aqui é uma situação bem séria, enquanto a gente não trata de cuidar dos nossos pensamentos. Então, ainda, né? Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui na questão 419 para a gente voltar um pouquinho nesse comentário de Kardec. Esse comentário de Kardec está apontando alguns rumos aqui para a gente, está fazendo com que a gente tenha algumas reflexões. Olha só, nós mesmos fazemos esse tipo de comunicação no plano espiritual, comunicação mental, como a gente dizia agora, né?
Porque aquilo que impede a gente de fazer no plano terreno não está no plano espiritual, né? Os limites do corpo não estão lá. No entanto, a gente precisa lembrar que estamos mergulhados no fluido cósmico, encarnados ou não. Estando encarnados ou não, nós estamos mergulhados no fluido cósmico. E ele é agente de propagação do pensamento, como a gente vê lá na questão de número 282 do Livro dos Espíritos. Eu leio aqui um pedacinho da resposta, né? Como os espíritos se comunicam? A resposta diz: o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Ok, espíritos, plano espiritual, né? É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar, o é, o do som. Bom, então, daqui a gente tira que se o pensamento do espírito se propaga no plano espiritual através do fluido cósmico, o mesmo acontece para espíritos encarnados, embora seja mais difícil, como a gente viu agorinha mesmo ali no livro, né? Ali na resposta dos espíritos, na resposta 420. Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz para a gente que, e aqui a gente faz uma forte ligação entre os dois itens do estudo de hoje, né? Propagação oculta do pensamento e visitas entre espíritos encarnados. Leon Denis fala que ah, ah, as percepções da alma no sono são de duas espécies e que ali no contexto do livro foi estudada a visão à distância, clarividência, lucidez, etc. E ele fala que a outra espécie é um conjunto de fenômenos designados pelo nome de telepatia ou telestesia. A telepatia, né, sensações, a telepatia é essa transmissão do pensamento. A telestesia, transmissão de sensações e simpatias à distância, que se dão também através do fluido cósmico. Então, Leon Denis está explicando para a gente um pouquinho desse mecanismo, né, desse dinamismo, dessas potências da alma no plano espiritual, mesmo enquanto encarnados, né? Recepção, transmissão de pensamentos, de sensações, enfim, né? Isso tudo acontece durante desdobramentos do espírito, mesmo encarnado, seja durante o transe, o êxtase, seja durante o sono. E isso está diretamente ligado a fenômenos de aparições e assim por diante, né? Pessoas que veem outra pessoa viva dentro, pessoa que não desencarnou, vê ela ali dentro da sua casa, mesmo sabendo que essa pessoa está distante e tudo mais. É possível por essa transmissão do pensamento, né? É, a gente tem alguns casos aqui no planeta Terra, Eurípides Barçanufo, por exemplo, tem casos famosos de desdobramento, alguns relatos, inclusive, né, é interessante a gente perceber que não fica dentro do espiritismo. Aqui mesmo na cidade de Tambaú, tem o famoso padre Donizete, relatos de pessoas que dizem tê-lo visto em dois lugares diferentes, né, mesmo dia e horário. Então, são fatos, né? A gente percebe que são fatos e que Leon Denis explica que esses fatos são decorrentes de um só fenômeno, que é o desprendimento da alma. O espírito se desprende e ele é capaz de transmitir seu pensamento, ele é capaz de se apresentar em outro lugar, ele é capaz de ter comunicação e assim por diante, né? Então, são várias fases desses desprendimentos e que a gente tá estudando e seguindo aqui com Allan Kardec, né? Que vai aprofundando para a gente essas questões até chegar nesse momento em que a gente é obrigado a pensar na questão da telepatia entre espíritos que estão encarnados, né? Então, mesmo completamente despertos, pode acontecer? Pode acontecer. Aí eu pergunto para os amigos que estão em casa, é muito difícil a gente perceber no nosso dia a dia? Quem que nunca percebeu que está conversando com uma pessoa e que as duas têm a mesma ideia no mesmo momento? Que se encontra com alguém que faz tempo que não vê e que né, a pessoa, nossa, eu pensei em você hoje. E assim por diante, quanta coisa que a gente. Muito comum, né? Chega na casa da vovó, da mamãe.
Mamãe, o que que tem para o almoço hoje? Ah, eu fiz tal coisa. Nossa, eu estava com uma vontade de comer isso. Né? Então, a gente coloca essas coisas dentro do âmbito do acaso, da coincidência, mas muitas vezes são espíritos se comunicando entre si. E se a gente estiver atento, a gente consegue perceber essas questões na nossa existência. Muito bem, amigos, vamos para a última questão de hoje, então, questão 421. Kardec vai perguntar como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia, aqui completando um pouquinho, né, aquilo que a gente dizia agora há pouco, com, com essa questão que é a questão sim, sensacional, né? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Então, como é que acontecem esses laços? Por que que acontecem entre certas pessoas e com outras não? Olha aí a resposta numa única palavra aqui, ó. Simpáticos. Olha aqui, ó. Simpáticos. São espíritos que têm simpatias. A gente já estudou um pouquinho disso, né? Simpatias em seus gostos, em suas afeições, sentem reciprocamente afeto, fraternidade, amor um pelo outro. E então, mais facilmente se comunicam através do plano de comunicação que é o mais eficiente e efetivo que existe, o plano espiritual. Lá não tem barreira material, não tem barreira de linguagem. Se os espíritos se comunicam pelo pensamento, não tem interpretação de palavras, não são necessárias palavras para se comunicar. Se transmitem pensamentos, que são muito mais claros do que palavras. A gente estudou com Kardec aqui no comecinho do Livro dos Espíritos, que as palavras muitas vezes podem ser ambíguas, elas podem ser polissêmicas, elas podem ter duplo significado. Eu digo certas palavras que a pessoa precisa ficar pensando, né? Se eu disser aqui manga, eu estou falando sobre a fruta ou estou falando sobre uma parte da peça do meu vestuário? Vai ser preciso que eu especifique o que eu estou dizendo, para que a pessoa que me ouve tenha certeza do que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, né? No plano do espírito, isso não existe, ele transmite o pensamento. E o pensamento dispensa palavras. Olha só que maravilha que é a comunicação espiritual. Então, espíritos que são simpáticos mesmo aqui na Terra estão despertos ali, tranquilos, conversando, convivendo e vão ter a mesma ideia, porque as ideias se propagam, um capta a ideia do outro, e então verbalizam e então agem de acordo com aquilo. As relações humanas são muito mais profundas e muito mais intensas do que o que a gente pensa, são muito mais sublimes, muito mais sutis, muito mais profundas. Por isso que Jesus pede para que nós sejamos para com os outros fraternos, amorosos, para que essas relações se façam no melhor âmbito possível. Imagine, né, todo esse potencial de comunicação e de união entre as pessoas sendo realizado através da fraternidade, do amor, com objetivos nobres. Ah, isso muda a existência de uma forma muito profunda para nós. Tanto que a gente é capaz de ver que nos ambientes de grande harmonia, a gente entra nesses ambientes em que há harmonia entre as pessoas e só por estar lá sentimos-nos bem, sentimos-nos renovados. É uma busca, né, que a gente tem e um objetivo que a gente tem aqui na Terra, né, para entre todos nós, para com todos nós, né, de uns para com os outros. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa comunicação extrasensorial, cuidar da presença do outro em nossa vida, né? Através daquilo que a gente emite, através daquilo que a gente pensa, que a gente sente. Bom, Kardec vai completar aqui essa última questão dizendo o seguinte: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. É um pouquinho do que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Agorinha mesmo. Pessoas que se comunicam pelo melhor tipo de comunicação que existe. E para a gente terminar o nosso estudo, né, falando um pouquinho sobre essa linguagem dos espíritos
e sobre esse poder que a gente tem de transmissão do nosso pensamento, de transmissão de nossos sentimentos, de transmissão de nossa vontade através do plano espiritual. E vejam, né, quando eu digo aqui através do plano espiritual, esteja muito bem entendida essa situação, né, de que estamos no plano espiritual mesmo encarnados. Só tem um plano da vida. Só tem uma existência, como a gente viu agora há pouco. Embora em duas fases, uma fase corpórea e outra fase espiritual. Mas não estamos presos no corpo, irradiamos mesmo assim. E espíritos que têm capacidade, ou melhor, né? Capacidade não, grau evolutivo suficiente para isso, atuam nos dois planos com grande facilidade. E uma dessas situações é a situação de Jesus. Espírito perfeito, encarnado em um mundo de provas e expiações, né? Para nos dar ensinamentos e para nos mostrar a potencialidade, a potência que temos em nós, a potência espiritual que temos em nós. Um homem procura Jesus e pede a ele pelo seu servo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. E Jesus diz para ele, pois ele está salvo então. Não preciso mesmo ir até a sua casa, mas o seu servo está salvo. Transmissão do pensamento, da vibração, da vontade, do poder de cura de Jesus, mesmo à distância. Não, não era preciso que estivesse ali. Não era preciso. Bastava a transmissão do pensamento. E nós teremos, assim, diversos casos parecidos no decorrer da história do cristianismo. E no decorrer da história humana também. Não apenas restrito ao cristianismo, né? Mas esses casos de transmissão de pensamento, de transmissão de vontade, são muito vivos para a gente. O que eu gostaria que ficasse desse nosso estudo é o seguinte: nós temos essa potencialidade em nós. Jesus disse, né? Vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e ainda mais. Então temos em nós essa mesma potencialidade. Que nós despertemos a nossa sensibilidade para isso. Que percebamos o momento em que a gente pensa igual ao outro. O que, que a gente pensou? Qual foi a utilidade disso? Qual o patamar de vibração em que estávamos para que isso acontecesse? E que tenhamos a consciência de que tudo está no nosso pensamento. Nossas relações de simpatia, de antipatia, nos dois planos da vida, nossos desejos, nossas vontades, nossos objetivos. O pensar é a atividade por excelência do espírito. Meus amigos, cuidemos de nossos pensamentos. Isso equivale a cuidarmos de nós mesmos e realizarmos a nossa reforma íntima que tanto desejamos. Bom, meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos. Espero que tenha sido útil e agradável a todos. E deixo o convite para que a gente continue a estudar o Livro dos Espíritos na próxima semana. Um abraço fraterno a todos. Até lá.